O que a gente estava discutindo aqui, nesse momento, e aí se a gente pudesse continuar a discussão com relação a isso, seria debater de fato atual que temos, 5 ou 10 ou 15 planos de recuperação em 2 ou 3 meses. Entendo isso. Outras pessoas, acho que o Rodrigo e a Beatriz pronunciaram assim, entendem que é perfeitamente possível fazer 5 ou 10 planos nesse período. Eu acho que essa diferença de entendimento talvez venha do que a gente está falando. Então, eu acho que internamente, né, imagino que o Anatólio está pensando como eu, que quando a gente fala de plano, a gente está falando daquele documento, um pré-documento que eu apresentei ali no começo, que precisou de um consultor, de uma oficina e etc. Quando outras pessoas afirmam que dá... E isso a gente viu, assim, é difícil estimar quanto tempo a coisa leva, a gente só consegue saber baseado em experiências semelhantes. A experiência semelhante que a gente teve foi dos Budiões e do Guaiamum, cada um levou em cerca de 18 meses a 2 anos. Agora a gente precisa entender assim, então neste modelo a gente sabe, a gente consegue estimar que leva esse tempo. Qual outro modelo, ou qual outro... Entendi também que o plano ele nunca acaba, ele acaba só quando ele atingir o seu objetivo, ele é dinâmico. Mas qual é o conteúdo mínimo, ou qual o documento que a gente pode considerar, o que seria esse plano que a gente está chamando, que permite subsidiar o ordenamento, e ele está num formato tal que é possível fazer 15 em 2 ou 3 meses. Então, eu acho que a gente precisava entender exatamente do que está sendo falado para a gente avaliar a factibilidade do cenário 2. Um ponto. Não é porque a gente adotou um modelo que a gente vai ter um mesmo grau de simplicidade ou de complexidade, porque tudo depende da quantidade e qualidade da informação que você tem. Então, não é porque você precisa de uma avaliação de estoque, que uma avaliação de estoque num lago de Pirarucu é completamente diferente de uma avaliação de estoque de um pequeno pelágico usando um método X. E os dois são avaliação de estoque, isso aí pode ser um termo que está lá previsto dentro do plano de gestão. Então, assim, você pode ter um plano com as mesmas estruturas de tópicos sendo preenchidos de uma forma muito mais simplista, baseado em risco, baseado em coisas empíricas, e, ao mesmo tempo, um outro plano muito mais complexo, muito mais detalhado, com muito mais informação disponível, que, obviamente, vai tomar uma outra conotação. Então, assim, partindo dessa premissa, eu não vejo muita diferença entre cenário 1, 2 e 3. Eu acho que, assim, essa ideia de você tentar colocar algumas medidas mínimas para você garantir o desenvolvimento paralelo de um plano, essas medidas mínimas já são algo que está previsto dentro de um plano de um nível de simplicidade muito baixo. Então, o que você pode fazer é o seguinte, elimina cenário 1, elimina cenário 2 e coloca para tudo se precisa de planos de recuperação implantados. E, obviamente, para aquilo que você tem um prazo, que você julgou que a qualidade da informação é pequena, que o risco também é pequeno, você vai colocar um plano bastante simples e vai colocar esse plano para dizer, pessoal, isso aqui vai para frente ou não numa plenária de CPG. Obviamente, uma outra pescaria com nível de risco maior, etc., o nível de complexidade que você vai esperar é muito maior. Mas você já não vai jogar ele num cenário 3, que é um limbo de a quando que se vai trabalhar isso. Entendeu? Então, a minha proposta é a seguinte, que não se coloque ali espécies prioritárias para ordenamento previamente, em paralelo à conclusão do plano, e o outro colocando o uso como condicionante. Não, tudo é condicionante a você ter alguma coisa. O nível de complexidade daquilo que você vai ter vai depender. Será que vale a pena esperar 2 anos para conseguir alguma coisa para o Guaiamu? Talvez não. É melhor uma coisa simples, que implementa até em abril, desenvolve, que vai evoluindo ao longo do tempo, etc. Pô, para raia viola, cação anjo, o que seja, vai ser do mesmo jeito que vai ser para o Guaiamu? Não. Mas a gente tem uma estrutura, a forma como a gente vai preencher vai ser diferente. Então, assim, a minha proposta é que essa ideia de cenário, quando a gente colocou que tudo precisa de um plano de recuperação, cai-se isso, cenário 1, 2 e 3. A linha de base é um plano de gestão. O plano de gestão vai ter uma cara para uma coisa, outra cara por outra, seguindo um modelo, mas é algo que vai ser dinâmico e vai sendo evoluído ao longo do tempo. Não sei se... Bia. Barreto. Bom, uma coisa que a gente não está considerando é que, de acordo com a apresentação do Vinícius, o plano ele pode ser feito para grupos de espécies também. Então, assim, é claro que eu vou puxar a sardinha aqui para os interesses da SBEL. O caso dos emplastros é a questão de um plano de recuperação para aquelas 3 raias, que elas estão na mesma pescaria, na mesma área. Assim, não é, eu não sei se isso, assim, como pode ser feito para os outros, para os SFAs em particular, mas eu acho que a gente deve considerar, assim, não são necessariamente 15 planos de recuperação.
Obrigado, Barreto. Dias. Não, eu queria, tentando contribuir, eu queria ponderar o seguinte, eu acho que tem duas coisas muito próximas ali e uma coisa bem diferente, que é o 1 e o 2 são muito próximos, são cenários em que aponta o uso, e o 3 aponta o não uso. Então, essa é uma diferença enorme do ponto de vista dos critérios que foram acordados, e o que nós teríamos que decidir aqui é isso. Então, tá, é possível fazer uma fusão do 1 e do 2? Pode ser um. Agora, o 3 aponta necessariamente para o não uso. Então, se essa é a linha que vamos continuar, e aí teríamos que bater o martelo, ele teria que estar à parte, porque ele não remete a planos, né? Ele remete a não uso. A não uso teria outra prática, que é os planos de ação, né? Então, Barreto. Não, eu acho que o entendimento do grupo é que, mesmo para o cenário 3, tem que ter o plano de recuperação e que isso seja prioritário também. Então, eu queria então balizar com todo mundo aqui se é isso mesmo que é o entendimento desse pleno aqui. Assim, lembrando também que deixar as espécies só na moratória no plano de ação é provável que só vai piorar, a situação vai piorar. A gente não tem dúvida em relação a isso. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo e se todos também estão entendendo a mesma coisa. O que a gente está decidindo aqui, né, acordando aqui, melhor dizendo, é que não há necessidade de a gente classificar as espécies por cenários. Não porque é exatamente todas... isso. Há necessidade. O que a gente está pedindo é que o cenário 1 ele não é aplicável, assim, com exceção dos cascudos, por enquanto, é claro que a gente precisa rever, mas que o plano de recuperação ele precisa estar no cenário 3 também. Lembrando que, assim, se a gente vê a questão da moratória, as violas, os anjos, eles estão... Rodrigo, então você me ajuda, Rodrigo, porque eu propus que a gente ajustasse o termo dos 3 cenários para atender todo mundo. Aí as falas foram feitas dizendo que todos têm que ter plano de recuperação, que não precisava de cenários, que na verdade tinha que ter todos os planos de recuperação. Então a gente não precisava ter cenários. Aí agora você fala que tem que ter... Você volta a ter cenários, mas tem que ter planos de recuperação. Então assim, ninguém está discordando de plano de recuperação. A questão é, a gente aplica diferentes cenários que requerem diferentes momentos no processo, sim ou não? O entendimento meu entendimento com relação ao comentário do Marte, do Rodrigo, da Bia, é que não precisa de nenhum cenário, ou seja, deixa tudo para o plano de recuperação. É isso que eu não consegui captar para conseguir traduzir talvez para todo mundo, para ver se todo mundo está no mesmo entendimento. Eu não tinha entendido dessa forma, eu prefiro ouvir aí a consideração dos colegas, mas o que para mim tinha ficado claro é que a 1 ela não se adequa para a nossa realidade, para a maioria das espécies, e que para 3 precisa ter o plano de recuperação atrelado, precisa estar escrito ali que o plano de recuperação é prioritário. Deixa eu pegar de novo a sua fala só para conseguir de novo entender. A questão de... Você falou assim, a 1 não se adequa à nossa realidade. Então, assim, o que você está querendo dizer com isso é que não existem elasmobranquios que caiam no cenário 1, ou o cenário 1 é um cenário inviável e que não deva ser considerado. Não ficou claro para mim o que você quis dizer com essa afirmação de que o cenário 1 não se adequa. Fiquei na dúvida de entender o que você... Não se adequa porque as únicas espécies nessa primeira rodada de teste que caíram no cenário 1 foram as espécies que a pesca não é a principal ameaça. Isso está entendido, mas só assim, para fins de encaminhamento, a sua proposta é que a gente retire o cenário 1, ou que a gente mantenha o cenário 1 com essa redação, ou que mantenha o cenário 1 com outra redação. É só para encaminhar aquele tema ali mesmo. Não, a minha proposta é que a gente revisasse a matriz, na verdade. Inclusive, acho que o material que a Kátia mandou é fantástico para que a gente tenha algumas diretrizes alternativas. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, para as espécies que a gente está discutindo pesca, que já está bem claro também que pesca não é a única ameaça, onde as espécies estão caindo no 2 e no 3. E no 3, ela não está previsto o plano de recuperação como prioritário. Ela ficaria nos planos de ação. Informação, mas isso dentro do plano de recuperação. Não jogar dentro de um plano de ação nacional, que, por exemplo, o que tem em mão aqui é o plano Tubarões, com um orçamento de 28,5 milhões.
Entendeu? Mas assim, e o que aconteceu disso tudo, entendeu? A gente tem várias espécies nesse contexto que a gente sabe que são casos claros de que o problema não foi resolvido porque não se atacou o ordenamento da pescaria. E o ordenamento da pescaria envolve elaborar um plano de recuperação com medidas de redução de bycatch, área de exclusão, etc. Não necessariamente envolveu isso. Agora, se a gente partir do pressuposto que não posso falar em plano de recuperação porque alguém vai querer usar aquela espécie, então a gente joga dentro de PAN e não ataca o real problema, que é ordenar essa pescaria, a gente vai estar correndo atrás do rabo aqui. Ok. Só para entender. Eu acho que, assim, não faz o menor sentido. Para mim, tudo tem que ter plano de recuperação. Esses planos de recuperação têm que seguir um modelo de uma estrutura mínima, um mínimo de diagnóstico que se tem, com uma base de informações, com alguns objetivos, com algumas medidas ali dentro, com alguns indicadores, com um plano de monitoramento, etc. A escala que a gente vai ter, a qualidade do monitoramento para uma coisa e para outra coisa são diferentes. A realidade das pescarias é diferente. Entendeu? Então, assim, tem um plano. No caso do Guaiamu, a gente sabe que o risco é pequeno porque a pesca não é o principal fonte de impacto ali. A gente, com um diagnóstico mais ou menos simplificado, a gente consegue ter algumas medidas. Gente, às vezes um plano muito simples já te permite um uso temporário dessa espécie até que ao longo do tempo você vai melhorando esse plano. Então, acho que você não precisa criar um cenário separado para ela, vai que não dá tempo, eu preciso liberar rapidinho. Não. Põe dentro de um pacote único e assume-se que, dada a importância, o nível de risco e a qualidade, com esse plano mais simplificado dentro desse modelo, a gente consegue mover adiante. Ok. Martin, obrigado. Eu estava realmente tentando que a gente conseguisse... só, assim, você fez uma bela comentário, mas assim, a objetividade foi baixa. Assim, então, o foco é nenhum cenário. Eu captei. E aí o Zé Dias já tirou a proposta dele de manter o 1 e 2 e o 3 separado, então essa proposta está fora da mesa. Então, a proposta que a gente está que eu vejo maior convergência dos que estão presentes aqui é que a gente tem um trabalho sem cenários, ou seja, aquele esforço todo do subgrupo 2, na verdade, não resultou em nenhum... Vou te passar a palavra, Kátia. Está escrito aqui a Bia Rosângela, a Kátia, Cadu, Rodrigo, Letícia. Bia, por favor. Bom, eu acho que, resgatando o que a gente concluiu antes, que o problema que nós detectamos foi um problema conceitual de que espécies ameaçadas poderiam prescindir de um plano de recuperação. Não, ninguém concorda com isso e eu acho que a planilha que foi feita, ela mostrou isso justamente, porque nenhuma espécie da lista de ameaçadas caiu na categoria 1 que não precisa de um plano de recuperação. Tá? Por exemplo, se ela fosse uma espécie não ameaçada... Rosângela. Eu acho, sim, um problema não é um problema, mas eu acho que deveria ser pensado que esse grupo 2 se debruçou sobre esse assunto durante muitos dias e eles, se para fazer alguma mudança nisso, eu acho que a gente deveria devolver para esse grupo para fazer isso. Mas o fato é que nós já chegamos à conclusão hoje, pelo número de pessoas que já defenderam isso nesse grupo, que todas precisam de manejo, né? Seja o cascudinho ou as que entraram, os planos de recuperação, seja cascudinho ou seja os que entraram no grupo 3, no grupo 2, a gente já sabe disso. E nós já temos também uma prioridade. A nossa prioridade qual é? São as espécies que têm datas, nas portarias que vão vencer. Então, eu acho que nós já não temos mais assim um grande problema nesse momento com esse grupo de espécies que foi analisado, porque nós já temos as datas, a gente precisa fazer os planos e já concordamos que todos eles precisam de plano de recuperação. Então, eu acredito que se a gente continua nessa tentativa de adaptar a matriz, primeiro que nós vamos fazer isso
sem a participação do grupo 2, que trabalhou arduamente. Então, seria melhor a gente passar as nossas considerações para eles, para melhorarem isso, mas a nossa prioridade, já temos uma prioridade. As prioridades são as datas das portarias que vão vencer. Temos 2 portarias, uma vencendo em abril e outra vencendo em junho. Então, o universo dentro dessas 24 espécies, nós já temos as prioridades também, né?